Doenças relacionadas ao consumo de açúcar refinado. A comida é um dos principais elementos da sobrevivência. Ao longo da evolução, a relação dos humanos com os alimentos passou por transformações significativas. Além da importância vital, o alimento possibilitou a implementação das civilizações. Ao longo dos séculos, a humanidade que antes lidava com migrações para alimentar-se foi criando técnicas para tal necessidade. A agricultura e a criação dos animais interferiram no modo de vida das pessoas, possibilitando um processo de subtração do nomadismo e instalação do sedentarismo. Além disso, as técnicas de conservação, como salgamento e secagem de carnes, ajudaram na diminuição da escassez dos alimentos. A comida influenciou fatos históricos, como as grandes navegações e a Revolução Francesa, na qual a seca diminuiu a produção agrícola, elevando os preços dos alimentos e causando uma grande miséria na França. O processo de revolução industrial, iniciado no século XVIII, trouxe inúmeras mudanças no cotidiano e na alimentação, tais como êxodo rural e ampliação do mundo urbano, além dos horários para comer, transformações do consumo in natura por produtos e conserva. Uma série de adaptações, o corpo humano criou mecanismos para lidar com a falta de alimento. Assim pode ser explicado o acúmulo de gordura corporal. Quando ingerimos um alimento calórico, o cérebro recebe sinal que atinge mecanismos de recompensa, liberando dopamina e tornando a ingestão compulsiva. O açúcar, por sua vez, é um alimento com muitas calorias. Quando ingerido, causa uma sensação de prazer, pela liberação do hormônio dopamina, o que pode gerar a compulsão. Ao analisar a dieta do mundo contemporâneo, com alimentos industrializados, ricos em sódio e açúcar, podemos traçar uma possível linha de raciocínio para o desenvolvimento da nossa pesquisa, no qual abordaremos o aumento demasiado de doenças relacionadas ao consumo de açúcar. A cana surgiu na Ásia e há registros de que chineses a usavam como alimento há mais de 5.000 anos. Eles tentavam solidificar o xarope da cana em processo de secagem ao sol, mas nunca tiveram sucesso, como os indianos teriam em tempos depois. Processo de refinamento do açúcar. O primeiro passo é escolher a cana ou a beterraba, o segundo é extrair o suco dessa planta. No terceiro, o líquido é filtrado, clareado, fervido e cristalizado a vácuo para se transformar em melaço. No quarto, há a separação do grão, no qual o líquido é centrifugado. No quinto, os cristais são tratados com diversos ácidos perigosos, como cal de parede, carbono ativado, enxofre e soda cáustica, para que ele fique com a cor branca. Nesse processo, há a perda de todas as vitaminas e minerais, tornando um alimento de calorias vazias. A recomendação de consumo diário do açúcar é de apenas 25 gramas por dia, equivalente a uma colher de sopa, sendo que pode ser adquirido por outro tipo de açúcar mais saudável, tais como açúcar mascavo, demerara, açúcar de coco ou mel. Diabetes, de modo simples, é uma doença crônica na qual o corpo não produz ou não emprega adequadamente a insulina que produz. A insulina, por sua vez, é um hormônio que controla a quantidade de glicose no sangue. É sintetizada e secretada pelas células betas, que são células endócrinas do pâncreas. O corpo precisa desse hormônio para utilizar a glicose, que obtemos por meio dos alimentos, como fonte de energia. A doença faz com que o nível de glicose no sangue fique alto, e isso é o que chamamos de hiperglicemia. Agora iremos explicar a diferença entre os tipos de diabetes. A diabetes tipo 1 é aquela que há tendência genética para se ter a doença. O sistema imunológico ataca equivocadamente as células beta, resultando na disfunção da produção do hormônio. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, a diabetes tipo 1 está em apenas 5 a 10% das pessoas que têm essa doença. Ela é tratada com insulina, medicamentos, planejamento alimentar e atividades físicas para ajudar a controlar o nível de glicose no sangue. Câncer. O açúcar e o câncer caminham juntos, mas muitos dos médicos que seguem a medicina tradicional não acreditam nessa relação. Porém, cada vez mais médicos e profissionais que seguem linhas alternativas ou de medicina complementar acreditam que a maneira mais lógica de se tratar um câncer é cortar aquilo que as células cancerígenas se alimentam.
Desde 1923, já era sabido que células cancerígenas necessitavam de muito mais glicose para sobreviver que células normais. O açúcar pode causar inflamações no corpo, desdobrando o aparecimento de células cancerígenas, que depende de glicose para continuar crescendo e se proliferando. Geralmente, quando a pessoa passa por um câncer, ela necessita de um plano alimentar, pois para os médicos, a melhor maneira de tratar um câncer é cortar aquilo que células cancerígenas se alimentam. Osteoporose. A osteoporose é uma doença degenerativa do sistema esquelético. Os ossos tornam-se porosos, quebradiços e altamente sujeitos a fraturas. Miopia. Assim como a diabetes, a miopia relaciona-se com o aumento da hiperglicemia e a hiperinsulinemia. Os aumentos do hormônio está ligado ao desregulamento do crescimento dos eixos ópticos oculares, local por onde entra a luz que chega à retina, além de deixar o líquido dos olhos mais densos. Catarata. O que ocorre é o aumento e redução da espessura do cristalino, causada por altos índices glicêmicos. Em decorrência disso, há a opacilização do cristalino. Hoje, a única maneira de eliminar essa camada opaca é através de cirurgia. Em uma pesquisa realizada por nós, questionamos alguns professores e funcionários da nossa escola sobre o consumo de açúcar refinado. A pesquisa indicou que apenas 3 dos 10 entrevistados consomem bebidas açucaradas durante uma semana. Nenhum possui o hábito de comer balas e mascar chiclete diariamente, e que poucos adoçam chás e cafés com açúcar refinado. 3 dos nossos entrevistados consomem açúcares alternativos, como o orgânico, demerara e o de coco. O consumo de doces, como bolos de chocolate, é moderado. A pesquisa mostrou que, em geral, o consumo de açúcares entrevistados é controlado. O consumo exagerado de açúcar refinado é uma grande realidade no cotidiano. É comum vermos colegas e pessoas ingerindo diversos produtos que contêm uma grande quantidade de açúcar, sendo que a pessoa não tenha consciência disso. Com esse trabalho, acreditamos que contribuiremos para a conscientização do consumo e das consequências que a substância pode ocasionar.